A partir de agora, um tempo de reflexão, um tempo para se louvar a Deus, porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar com vocês nesta noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do nosso querido e amado irmão Armando Cardamone, que tem desempenhado um importante trabalho junto à comunidade, à sociedade ibiporaense, a partir da transmissão da Palavra de Deus, a qual tem sido transmitida a partir do programa Reflexão. Eu gostaria, antes de mais nada, de lhes dizer nesta noite que Deus tem a unção da multiplicação reservada para todos nós. O Senhor deseja realizar uma operação matemática no coração de cada um de vocês, de cada um de nós. Eu me refiro à unção da multiplicação. Deus deseja multiplicar em nossos corações todas as sortes de bênçãos. Ele deseja multiplicar no contexto da nossa vida conjugal. Ele deseja multiplicar no âmbito da nossa vida profissional. O Senhor deseja multiplicar a sua saúde. Ele deseja multiplicar a sua fé. Ele deseja multiplicar a esperança no seu coração. A partir desta verdade, eu gostaria de lhes fazer um convite nesta noite, neste momento. Nós estaremos fazendo uma breve reflexão a partir da Palavra de Deus acerca de 3 principais implicações, 3 passos que nós precisamos dar, se queremos de fato usufruir da bênção da multiplicação do Senhor Deus em nossas vidas. Primeira implicação, você precisa saber disso. A unção da multiplicação de Deus em nossas vidas, ela se torna possível a partir da subtração da nossa vontade. Vou repetir. A unção da multiplicação do Senhor Deus em nossas vidas, ela depende primariamente da subtração da nossa vontade. Deus quer que estejamos abrindo mão da nossa própria vontade, para passarmos então a viver em conformidade da sua vontade. A palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Sendo assim, queridos ouvintes, nós chegamos à conclusão de que a nossa vontade, em muitas das vezes, posso até lhes dizer que na maioria das vezes é imperfeita e também desagradável. Mas a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Eu gostaria de lhes convidar nesta noite, se você tem acesso à Bíblia Sagrada, se não, basta que você esteja ouvindo com atenção a citação que está em 1 João, capítulo 2, versículo de número 17. A palavra de Deus nos mostra uma verdade essencial se queremos de fato viver em conformidade da vontade de Deus. Lembrando novamente que é perfeita e agradável. 1 João, capítulo 2, versículo 17, nos diz assim: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Este mundo passará. Todas as coisas passarão. Jesus disse certa vez que tudo certamente iria passar, menos as suas palavras. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo orientou os cristãos romanos, dizendo: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos
Irmãos, amigos de Ibiporã e região, saibam, Deus deseja mudar as nossas mentes. E quando nós falamos em mudança de mente, nós falamos em mudança de coração. Deus não está tão preocupado com o estereótipo, com quem nós aparentamos ser do lado de fora, com o nosso exterior, mas antes com o nosso coração, com aquilo que somos essencialmente. E essa transformação só se torna possível a partir da aquisição do conhecimento das Sagradas Escrituras. Jesus foi bem claro no Evangelho de João, capítulo 14, 6, ao dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda nesta noite, como parte da nossa reflexão, eu gostaria de estar ainda compartilhando com você da segunda implicação. Se de fato queremos usufruir da multiplicação de Deus em nossas vidas, em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos estar certos e conscientes de que a liberação da multiplicação de Deus nas nossas vidas, ela se torna possível a partir da subtração da nossa incredulidade. Lamentavelmente, nos dias de hoje nós percebemos que há muitas pessoas, de fato, deixando de crer. A fé tem sido banalizada por conta do crescimento da comercialização em torno da fé. Tem crescido, certa vez alguém disse, o mercado em torno da fé. Líderes, ou melhor dizendo, líderes que lamentavelmente têm apresentado a palavra de Deus de forma adulterada. E por consequência disto, esta palavra que tem sido anunciada não tem gerado transformação e mudança na mente e no coração de várias pessoas. Nesta noite, eu tenho compartilhado com você do Evangelho genuíno, da graça de Deus, das boas novas de Jesus, que além de nos promover a salvação, promove a mudança do nosso caráter, da nossa maneira de pensar e de sentir. Queridos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2:8, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. A palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, Ele enviou justamente com este propósito e objetivo: salvar a humanidade, indistintamente, não considerando as diferenças étnicas, culturais ou até mesmo religiosas. Pelo contrário, em João capítulo 3,16 nós encontramos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus nos garante: quem crer será salvo. Você já creu? O Senhor, a partir da sua palavra, nos revela nesta noite que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Senhor deseja nesta noite arrancar do seu coração todo resquício de incredulidade, toda raiz, toda dúvida que possa existir ou residir no seu interior por conta de uma frustração religiosa, por conta da decepção pessoal com relação a alguém. Independente de qual seja a sua história, saiba nesta noite: hoje, se você crer, ainda haverá a glória de Deus. O Senhor está disposto a mudar a página da sua história, a virar a página da história da sua vida, mudando a razão e o sentido da sua própria existência. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, nós encontramos que o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, disse o Senhor, a minha alma não
sentirá nenhum prazer nele. O apóstolo Paulo escreveu ainda aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo 17, a respeito da justiça de Deus, que só se torna possível na vida daqueles que depositam a sua fé em Jesus, no seu único Filho, naquele que veio outrora ao mundo, para dar sentido à nossa existência. Romanos capítulo 1, versículo 17 nos diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Saiba de uma coisa, queridos: por natureza nós não somos justos e jamais seremos. A palavra de Deus diz que nós fomos justificados em Cristo Jesus. E este é um ato da graça de Deus. É a demonstração da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que creem em Jesus, como sendo o seu único e suficiente Salvador e Senhor. Queridos, Deus deseja lhe conceder a verdadeira fé. Ele deseja lhe dar a fé necessária para vencer os obstáculos da vida. Ele deseja promover em seu coração uma mudança radical nesse sentido, de modo que você possa ter fé suficiente para romper obstáculos, para estar de fato preparado a enfrentar as provações, as tribulações, aos grandes testes da vida. Certa feita, em Lucas capítulo 17, versículo 5, nós encontramos um dos discípulos do Senhor Jesus fez um importante pedido a ele, demonstrando ao mesmo tempo humildade para reconhecer que não era portador de uma fé que poderia lhe dar condição para vencer os obstáculos, as suas próprias dificuldades, os seus próprios dilemas pessoais. Lucas capítulo 17, versículo 5, nós nos deparamos com esse importante pedido que diz: Senhor, aumenta-nos a fé. Certa vez, Jesus ainda considerou, dizendo que tudo é possível àquele que crê. A terceira e última implicação que eu gostaria ainda de estar compartilhando contigo nesta noite. O terceiro passo que nós precisamos ainda dar na presença de Deus, se queremos de fato desfrutar da unção da multiplicação do Senhor em nossas vidas, em todos os níveis, em todas as áreas. A unção da multiplicação do Senhor em nossas vidas, ela se torna possível a partir do momento que fazemos uma aliança com Deus. A partir do momento em que estabelecemos um compromisso real com o Senhor. Nós nos comprometemos com várias coisas. Há muitos que se comprometem com a religião, há outros tantos que se comprometem com o trabalho, há outros, e não muitos mais, lamentavelmente, que se comprometem com o seu cônjuge, com o sagrado matrimônio, com o casamento. Há muitos que se comprometem com a sociedade enquanto governantes, há outros que, lamentavelmente, não se comprometem, mas se comprometem às vezes de modo restrito ao discurso, mas na prática, a partir das suas atitudes, não demonstram compromisso para com a sociedade, para com a família, para com os menos favorecidos. Deus quer que estejamos nos comprometendo de fato com Ele. Em Gênesis capítulo 17, versículo 2, nós nos deparamos com uma declaração importantíssima que o Senhor fez outrora ao patriarca Abraão. Ele disse a Abraão, em Gênesis capítulo 17, versículo de número 2: E firmarei a aliança contigo, e extraordinariamente te multiplicarei. A multiplicação na vida de Abraão se tornou possível a partir do compromisso que foi estabelecido entre Deus e Abraão, entre o próprio Abraão e o seu Senhor.
nos dias de hoje não se faz diferente, pois o Deus no qual cremos hoje é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Isaque e também o mesmo Deus de Jacó. Queridos, nesta noite eu gostaria de lançar ainda um desafio a você. Eu gostaria que você, nesta hora, estivesse em seu coração tomando uma decisão, que você estivesse decidindo por Jesus nesta hora, nesta noite. A palavra de Deus diz que Ele é fiel para prometer, para cumprir, de acordo com as promessas que Ele mesmo fez e ainda tem feito e ainda está por fazer em sua vida. Mas antes, se você deseja que este cumprimento aconteça, o cumprimento das promessas de Deus em sua vida, você precisa se comprometer com o Senhor Jesus. Neste momento eu gostaria de convidá-lo a estarem juntamente comigo fazendo uma oração. Eu gostaria que você estivesse nesse momento se desarmando. Nós não estamos aqui defendendo a placa de uma denominação ou um rótulo, nós não estamos aqui para fazer propaganda a respeito de nenhum segmento religioso. Pelo contrário, nós estamos aqui para fazer a propaganda do Evangelho, das boas notícias da salvação que se dá a partir de Cristo Jesus, do reconhecimento do seu senhorio. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e neste momento orasse comigo. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós queremos lhe agradecer por ter falado conosco poderosamente nesta noite. Eu quero lhe agradecer em especial, Senhor, por cada pai, por cada mãe, por cada ouvinte, por cada filho. Eu quero agradecer, Senhor, por estes que hoje foram tocados a estarem ouvindo esta programação, que eles possam de fato colocar em prática em suas vidas, de acordo com aquilo que eles ouviram, porque a Tua palavra nos garante que aqueles que ouvirem, que guardarem em seu coração, serão comparados ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, o temporal, e nada pôde derrubar a casa. Mas pelo contrário, aqueles que não derem ouvidos serão comparados ao homem que construiu a sua casa sobre a areia e não foi resistente o suficiente para suportar as intempéries. Deus de infinita bondade e graça, eu lhe peço que esteja arrancando na raiz, Senhor, toda amargura, incredulidade ou dúvida que possa existir em alguns dos corações daqueles que nos ouvem nesta hora. Eu lhe peço ainda, Senhor, que esteja multiplicando a fé, a esperança no coração deste homem, desta mulher, deste pai de família. Nós vivemos hoje em uma sociedade, Senhor, que lamentavelmente tem banalizado, ó Pai, por vários sentidos ou motivos, o sagrado, a moral. Mas enquanto cristãos nós estamos unidos, Senhor, a fim de fazer a diferença neste tempo, Senhor, no mundo, Senhor, que neste momento nós estamos inseridos. Pai de infinita bondade e graça, eu lhe peço que o Senhor entre em cada lar nesta hora, em cada casa, realizando uma real transformação no coração destes que ouviram atentamente a Tua palavra. Em nome de Jesus é assim que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém e amém. Obrigado mais uma vez por sua atenção. Que a graça do Todo-Poderoso, que o amor de Jesus, do Cristo e a consolação do Espírito Santo possa se fazer presente em sua vida todos os dias. É assim que eu deixo a você a minha oração. Amém.